Todo pregador, irmãos, desejaria permanecer nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. É tão bonito. Pensamos no primeiro domingo deste ano, na grandeza do Deus Criador. Que impacto Gênesis 1 tem sobre nós. A sabedoria, o poder, a bondade, a grandeza de Deus. Ler Gênesis 1, pregar em Gênesis 1, meditar em Gênesis 1, leva a nossa alma a uma jubilosa adoração. Deus está ali. No segundo domingo, no dia 12, eu preguei sobre o ser humano como a imagem de Deus. Porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. E diz mais a Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, mas nós não vemos isso, não claramente, não hoje em dia. Então a conclusão que nós chegamos é que de fato Deus fez o homem à sua imagem. O homem tem capacidades que são inigualáveis na criação. Mas também, que tristeza, a imagem está toda desfigurada. Eu me lembro daquele sermão, talvez você se lembre também, que em Cristo nós voltamos a ser. Progressivamente, até o dia em que isso será uma obra completa, nós voltamos a ser, sendo transformados progressivamente de novo na imagem de Deus. A minha pregação do domingo passado, eu olhei para o texto bíblico que diz que o homem é feito do pó da terra. E eu não consigo deixar de imaginar isso como sendo um símbolo da nossa fragilidade. Mas o que me maravilha nesse texto, se por um lado a ideia da fragilidade nos espanta, o que me deixa maravilhado é que cada uma das nossas fragilidades é contemplada com uma equivalente, e mais do que equivalente, abundante provisão da parte de Deus. Então nós contemplamos a maneira gentil, delicada, como Deus, para cada necessidade nossa, propõe uma providência exatamente, e eu não direi apenas equivalente, eu repito-me, abundante, que inclui assim coisas que envolvem o nosso coração de pensar. Por isso eu digo, como pregador, minha igreja querida, eu teria o maior prazer de ficar em Gênesis 1 e 2 por muito tempo, mas Gênesis não é um livro tão curto assim. E eu quero pregar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José. Então nós estamos chegando ao finalzinho do capítulo 2. E ao começo do capítulo 3, é o texto que eu convido você a abrir esta noite, onde a história perde um pouco do seu lustro. E ela começa a chegar muito mais perto do mundo real. Antes de lermos o texto sagrado, eu preciso responder a uma pergunta frequente quando o assunto é Gênesis. Pastor, Adão e Eva existiram de verdade? Se você me conhece um pouco, você já consegue imaginar qual é a minha resposta. Mas a biologia, os geneticistas, constataram que de fato toda a humanidade descende de apenas um casal. E se alguém tem problema com a existência de Adão e Eva, para não entrar num embate muito acalorado, eu respondo, se eles não existiram, não existiu a queda. E se não existiu a queda, pobres de nós, não existe salvação. A prova de que Adão e Eva existiram é Jesus. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Porque há pecadores, isso aí a gente comprova empiricamente, a gente só constata. E essa tragédia começou em algum momento. E ela começou no momento em que as alianças foram quebradas. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Eu convido a congregação do Senhor a se colocar em pé.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta. Moisés não escreveu com capítulos. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E nós ficaremos por aqui. Abençoa, Senhor, o nosso tempo na Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Moisés subiu ao monte, diz Atos 7:38, e recebeu do anjo as palavras de vida. É assim que nós olhamos para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis não é um compilado de tradições antigas do mundo para que a gente leia e fala: olha como as pessoas pensavam antigamente, que interessante, que coisa mais curiosa. E da mesma maneira, eu preciso responder a este ponto, ainda que eu não queira me deter nesta série de mensagens demais nestes assuntos. Mas quando dizem assim: pastor, mas o senhor não vê que dá para a gente combinar uma coisa e a outra? O Gênesis, ele é cabe perfeitamente às teorias que os homens modernos têm, a teoria de que o universo começou como uma explosão, que chamam de Big Bang, ou a evolução progressiva das espécies, tudo se encaixa. Irmão querido, água e óleo se misturam? Por que eu estou usando essa comparação? Porque você tem duas fontes de conhecimento que são incompatíveis. Gênesis é revelação divina. As teorias são especulação humana. Para essas duas coisas se unirem, é impossível. Água e óleo não se misturam. Revelação divina é uma coisa, é verdade revelada, absoluta. Especulação humana é isso, é especulação humana. Mas eu não quero, como eu disse, eu já anunciei isso desde o início. Eu não vou ficar me detendo demais nestes assuntos, mas vez por outra a gente pega uma dessas para poder guardar na nossa mente e refletir. O texto, repito, são as palavras de vida que Moisés recebeu do anjo no alto do Monte Sinai. A mensagem que é revelada ali não é apenas de caráter informativo, ela é um caráter, sobretudo, de instrução. Deus está revelando algo sobre o ser humano, sobre o mundo, sobre ele e sobre a realidade. A realidade que, aqui vem um compêndio das mensagens que eu estou pregando ao longo deste mês de janeiro, nós não alcançamos por nós mesmos. A verdade não é descoberta, a verdade não é calculada, a verdade não é teorizada, a verdade é revelada. E Deus é quem a revela, Ele é a fonte da verdade, Ele é o doador da verdade. Deus a revelou em tempos passados, enchendo homens do Espírito, e esses homens compuseram os benditos livros da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, por meio da qual Deus se revela a nós. O que nós acabamos de ler são as palavras de vida. Deus, quando tudo estabeleceu em uma aliança. No seu resumo, a primeira aliança, a aliança entre Deus e o homem. A primeira aliança, a aliança entre Deus e o homem. A palavra aliança significará acordo, trato, concordância. E havia de fato uma certa mutualidade ali. Deus concederia ao homem benesses incríveis.
a provisão de todas as suas necessidades. Como eu falei domingo passado, provisão, companhia, orientação, sustento, graça e alegria, propósito de vida, todas as coisas seriam providas por Deus, contanto que, desde que o homem se ativesse a cumprir aquilo que alguns dizem 6, 7, eu coloco como 3 papéis. O primeiro papel, o papel de encher a terra, está lá no versículo 28 do capítulo 1, Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Então, dali nós temos a forma como Deus os abençoou com uma ordem. E a ordem consistia em, usem este mundo que eu fiz, cuidem deste mundo para o lavrar e guardar, está lá no capítulo 2:15, encham este mundo de outras pessoas que, como vocês, serão reflexos da minha imagem. É uma linda intenção, um propósito que Deus tinha desde o começo. Esse mundo que Ele criou maravilhoso, cheio de gente que seria a imagem dEle, fazendo todas as coisas para a glória do Seu nome, em comunhão com Ele, em paz com Ele, em perpétua e imperturbável alegria. Que mundo nós perdemos, irmãos? Mas eu me alegro dizer que Jesus dará este mundo para nós de novo um dia. O segundo termo do acordo era dominar a criação. Por isso Deus falou sobre as aves, sobre os peixes, sujeitai-a, dominai. Mas você verá, eu não posso ler todos os versículos, mas é um domínio gentil. É um domínio para você preencher a lacuna aí, sem explorar. E aqui eu digo explorar de maneira predatória. O homem deveria usar isto que Deus lhe concedeu. Um homem cortar uma árvore para se aquecer do calor, aos olhos de Deus é uma coisa boa. Um homem cortar uma árvore pelo prazer de cortá-la, aos olhos de Deus é uma coisa má. Um homem matar um rato porque ele invadiu a sua casa, aos olhos de Deus é justificado. Ele matar o rato com tortura, pelo prazer de ver o bicho sofrer, aos olhos de Deus é uma coisa má. Então ele deveria ser um guardião da criação. E a Bíblia é muito clara sobre isto. A Bíblia é muito clara, ela diz que nós furamos este papel e furamos colossalmente, magistralmente. Nós temos depredado a criação divina. Sua criança dentro de casa nunca te perguntou por que é que Deus criou as baratas, não? Eu respondi para elas, filha, Deus criou as baratas para a glória dEle. E as baratas são preciosas aos olhos de Deus. Mas elas são sujas e feias, é porque nós construímos em cima da casa delas. Aí as pobrezinhas não têm o que fazer, elas são indefesas contra nós. O homem poderia usufruir da criação, sem explorá-la de maneira predatória, maligna, má. Mas principal elo aqui, isso na teologia é chamado de pacto de obras. O principal vínculo era que havia algo no jardim que o homem não poderia se apropriar. O terceiro item da aliança é lavrar e guardar o jardim, usufruindo dele, sem quebrar apenas um limite. Sem quebrar apenas um limite. Ordenou o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 16, ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela morreres, quero dizer, dela comeres, certamente morrerás. Deus não é contra conhecimento. Deus não é contra o conhecimento. Foi Deus quem dotou o homem das capacidades de lógica, cognição, memória, compreensão, dedução, aprendizado, análise, síntese, organização e ensino. Deus não é contra conhecimento. Não era aqui, como alguns tentam extrapolar os limites do texto, e dizer que Deus estava forçando o homem a uma condição de ignorância, e que Deus despreza o conhecimento. Essa teoria tem sido lida sobre o texto de maneira equivocada. Não, Deus não é contra o conhecimento, de maneira nenhuma. Se Ele fosse, bastava Ele eliminar a nossa cognição e pronto, reduzirmos a uma posição bestial.
Mas Deus dotou o homem de uma inteligência formidável. Esse não é o impasse aqui, não é este o foco. O foco é outro. Lembre-se disso da próxima vez que alguém disser que a universidade desvia crente. Não desvia ninguém. Não desvia ninguém. Falta de Bíblia desvia muita gente. O foco era outro. Era se Adão e Eva estavam dispostos a aprender sendo ensinados por Deus. Todos os dias ele ia no jardim, capítulo 3, versículo 8. O foco era se eles estariam dispostos a estar em relação a Deus numa posição de dependência em vez de autonomia. Este é o ponto. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma representação simples do desejo. Aliás, a transgressão deste ponto, era simplesmente a escolha entre dependência ou autonomia. E quando veio a serpente e entrou no jardim, a oferta que ela fez, capítulo 3, versículo 5, foi: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, é simples isto aqui. O ponto fulcral do primeiro pacto, da primeira aliança, é simples. Ser conduzido por Deus, ensinado por Deus, em dependência de Deus, ou escolher por um caminho de autonomia e independência de Deus. Este é o ponto, nenhuma outra coisa. Havia então uma limitação, uma circunscrição. Deus fincou um limite. E o que eu quero ressaltar aqui, inclusive em relação à segunda aliança, nas aplicações também, é que enquanto o limite que Deus impõe é sustentado, há liberdade. Você entendeu este ponto? Faz sentido para você? Enquanto o limite que Deus impõe é sustentado, quer dizer, enquanto eles estavam abrigando-se debaixo do limite que Deus estabeleceu, diz o texto, eles estavam nus e não se envergonhavam. Enquanto eles não tinham ultrapassado o limite que Deus tinha estabelecido, eles estavam livres e felizes e abençoados. Quando eles ultrapassaram o limite, quando eles quebraram a determinação divina, diz o capítulo 3, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, reconheceram que estavam nus. Imediatamente aquela liberdade acabou-se. Havia uma limitação, mas quando o ser humano extrapola a limitação divina, ele cai em infelicidade, tristeza, vergonha. Se você ouviu os estudos sobre consciência das 2 últimas quartas-feiras, você fez alguns links aqui agora. Se não ouviu, está lá no YouTube à sua inteira disposição. A primeira aliança era a aliança entre Deus e o homem. Pastor, por que cargas d'água Deus botou aquela árvore lá? Eu podia dar uma sugestão para Deus: não põe a árvore lá, está certíssimo, está tranquilo. Não é assim que a gente pensa? Antes de entrar até em qualquer tentativa de responder a isto, nós que não somos oniscientes podemos pensar isso, mas aquele que é onisciente pensou diferente. Aquele que conhece aquilo que é melhor pensou diferente. Aquele que sabe todas as coisas pensou diferente. Havia um pacto. Este era o termo principal do pacto. E ele se traduz numa única coisa: ser dependente de Deus ou ser autônomo de Deus. Vou colocar em palavras iguais: ser dependente de Deus ou independente de Deus. Enquanto eles eram dependentes de Deus, nus e sem se envergonhar. Mas quando eles escolheram a independência, furaram o limite que Deus pôs, imediatamente veio a tristeza e o pesar. A segunda aliança que havia no jardim do Éden era a aliança espontânea entre o homem e a mulher.
E esta aliança, ela é igualmente importante, não só por causa do que ela revela sobre o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na criação, não só por isso, que tem sido transtornado ao longo da história e sobretudo no nosso tempo, uma vez que nós vivemos os últimos dos últimos dias. Não é só por isso que esse texto é importante, mas porque esse texto fala sobre o nosso relacionamento mais íntimo. O que eu estou tentando organizar meu pensamento é, a primeira aliança entre Deus e os homens fala do nosso relacionamento mais importante. E a segunda aliança fala do relacionamento mais íntimo que Deus concebeu para o homem usufruir e desfrutar. Vejamos os termos desta aliança. Foi quando quando Adão recebeu Eva de presente de Deus, e ele pronunciou tais palavras como dizer: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Percebe a ideia de uma profunda pertença mútua, quase inseparável. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, quer dizer, nós pertencemos um ao outro, nós somos absolutamente inseparáveis e unidos. Você achará interessante ver que essa expressão volta 2 vezes apenas na Bíblia, no Antigo Testamento e uma no Novo, mas eu vou olhar para as 2 do Antigo Testamento. 2 Samuel 5:1, depois da morte de Saul, aquela tragédia, aquele caos que se instalou, as tribos de Israel em convulsões terríveis sociais, Davi foi aclamado como rei da tribo de Judá em Hebrom. E então vieram os anciãos de Israel das outras tribos e disseram para ele: você é osso do nosso osso, seja rei sobre nós. É muito importante você entender a forma como eles abordaram. Todos eles conheciam Moisés aqui até o fundo do coração. Eles disseram para Davi: você é osso do nosso osso, reine sobre nós, você é um conosco. Nós estamos unidos, nós estamos ligados, inseparáveis a você. A segunda vez que essa expressão volta no Antigo Testamento é alguns anos depois, quando Davi teve de deixar Jerusalém por causa de Absalão. E na hora de ele voltar para Jerusalém, ele diz para os anciãos de Israel: nós somos osso do osso um do outro, carne da carne um do outro, vocês são osso dos meus ossos, e eu de vocês, me recebam de volta como rei. É como citar os termos de um juramento que foi feito anos antes para a hora desse juramento ser cumprido, entende? É isso que essa expressão significa, uma profunda, muito significativa união. Quando Adão recebeu Eva, ele disse: eu sou um com ela, Deus. Eu sou um com ela, inseparável. A segunda coisa que ele disse foi: será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Vocês conhecem este livro, o comentário bíblico Lar, Família e Casamento. Sei com muita gratidão que alguns pequenos grupos, inclusive, escolheram estudar este livro, que é uma caminhada e tanto, mas quanto a gente aprende com este livro. Neste livro, assim como em outros livros que tratam, eu voltarei a este livro, inclusive, em mais 2 ou 3 minutos. Neste livro, inclusive em outros, cita-se a ideia de que as palavras são gêmeas. Em português, elas são obviamente gêmeas, porque nós conhecemos homem e mulher desde que a gente é criança. Mas em hebraico, elas não somente são gêmeas no sentido, elas são gêmeas frasais. Então, homem é ish, e mulher é ishá. Ish, ishá. É como se fosse o mesmo nome, mudando um pouquinho. Deixa eu dar algum exemplo bíblico disso. Salomão amou aquela camponesa. E qual nome ele deu para ela? Olha, vocês conhecem o Antigo Testamento. Sulamita, que é a versão feminina do nome Salomão. É como se fosse isso. A ideia que isso traz para nós é uma ideia estranha para o mundo de hoje, e eu peço que você me escute com atenção, porque é a ideia de igualdade de valor.
Muito embora Deus que determinou limites na relação entre ele e o homem, também determinou padrões na relação entre o homem e a mulher, ou seja, igualdade de valor com diferença de papéis. O mundo hoje não entende isso. Simplesmente não entende. Para o coração do mundo do nosso tempo, o valor é o papel que a pessoa ocupa e vice-versa. E só existe igualdade de valor se existir igualdade de papéis. Deus diz que as coisas não funcionam assim. Para Deus, que é sábio e bom, existem papéis diferentes e isso não significa diminuição. Porque Deus criou, veja, volte aí, é por isso que esses versículos são tão importantes, no capítulo 1, versículo 27, e criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. O mesmo Deus que dividiu papéis, é o Deus que criou ambos como sua imagem, e é o Deus que atribuiu a ambos este valor intrínseco que Adão reconheceu. Homem e mulher é idêntico, é igual, igualdade completa de valor, ainda que com distinção de papéis. Adão tinha um papel. O papel de Adão era lavrar e guardar. Eva tinha um papel. Ela era a ajudadora idônea. E a palavra idônea também significa em igualdade. E enquanto os limites de Deus estavam sendo respeitados, enquanto os limites que Deus estabeleceu estavam sendo respeitados, eles eram felizes, nus e não se envergonhavam. Eles eram livres e eles viviam em paz. Que mundo nós perdemos, irmão? De vez em quando alguém me diz assim: pastor, se fosse eu naquele jardim, pastor. Eu tinha dado um negócio de cobra, vi falando para o meu lado, eu ia dar logo um mequetrefe, um supapo nesse mequetrefe e acabava por ali mesmo. Sabe quem sabia como eu ou você teríamos agido? O mesmo Deus que escolheu não nos colocar ali. Talvez se nós estivéssemos ali, a queda teria sido mais cedo ou mais fácil. Fato é, irmão, que a história bíblica agora vai se abrindo para nos contar a triste história de alianças quebradas. O terceiro ponto da mensagem: alianças quebradas. A serpente, sabe qual é a história sobre essa serpente, irmão? Deixa eu fazer um parêntese sobre isso. Segundo meu relógio, eu tenho ainda alguns minutos. Francis Schaeffer, aquele homem genial, estou relendo alguns livros dele esse ano, maravilhoso. Ele colocou uma ideia diante de mim que eu ainda não tinha percebido. Ele diz: Satanás usou e usará 3 serpentes em 3 momentos definidores da história. Ele usou uma serpente no jardim. Ele usou uma serpente chamada Judas Iscariotes. Satanás entrou no coração de Judas, está lá no Evangelho de Lucas. E ele usará uma outra serpente, um homem, talvez já esteja andando no mundo hoje, que se revelará como o anticristo. 3 serpentes. Claro, aqui ele é usada como substantivo, nos outros 2 casos como adjetivo. Não está errado. 3 serpentes que Satanás usou, e 2 que ele usou e uma que ele usará, em 3 momentos definitivos da história para se opor ao Senhor Jesus Cristo, para se opor aos planos de Deus. A serpente, pastor, isso era uma cobra de verdade? Explica esse negócio. A minha opinião era um caso específico de possessão, como foi a possessão de Judas e como será a possessão do anticristo. Não entro em mais detalhes do que isto hoje. A serpente ofereceu: sereis como Deus. E o que aconteceu com o homem quando ele quis ser como Deus?
Primeiro, o inimigo ofereceu para o homem a mesma coisa que o próprio inimigo desejou, como está lá no livro dos profetas Ezequiel e Isaías. Ele quis ser como Deus, e esta foi a causa da ruína de Satanás, e ele usou a sua ruína para arruinar os outros. Ele ofereceu a sua pedra de tropeço para tropeçar a imagem e semelhança de Deus, e disse: sereis como Deus. E eles desejaram ser como Deus. Vamos olhar para o que aconteceu com eles quando eles quiseram ser como Deus. Primeiro, eu quero olhar no âmbito da aliança entre o homem e a mulher, porque é tão notável, tão claro o que aconteceu ali. Adão, que foi criado por Deus para guardar o jardim, inclusive a sua amada esposa. Adão, meus irmãos, ficou calado. Esse livro, que eu já fiz referência, citará um outro livro agora, muito conhecido, chamado Silêncio de Adão. Escute esse trecho que diz: onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? É porque a palavra hebraica, você precisa saber isto, a palavra hebraica no versículo 6 disse que a mulher comeu e também deu ao seu marido. Alguns interpretam que ela simplesmente se virou, ela pegou e se virou, ele estava exatamente ao lado dela. É por isso que o livro se chama O Silêncio de Adão. Será que Adão estava ali o tempo todo, em pé, bem ao lado da esposa, enquanto a serpente a enganava com astúcia? Estava ali ouvindo cada palavra que a serpente disse? Se estava, e há boa razão para que pensemos que estava, uma importante pergunta precisa ser feita: por que ele não disse nada? Ele ouviu Eva citar incorretamente a ordem de Deus, ordem que ele passou para ela um dia. Ele estava observando quando Eva começou a olhar para a árvore, viu quando ela deu um passo na direção da árvore, viu quando ela estendeu a mão para apanhar o fruto e não fez coisa alguma, nem falou palavra alguma para detê-la. Adão permaneceu em silêncio. Por quê? Ele ficou ali, viu e ouviu tudo e não disse uma palavra sequer. Ele falhou com ela. O dever dele era guardá-la. Ele falhou com ela. Ele falhou como representante de Deus na primeira batalha espiritual. Ele falhou como homem. Quando Deus os confrontou, pior, ele disse para Deus: a mulher que tu me deste. A citação de outro livro, um livro inclusive encantador para as irmãs, e não só para as irmãs, o livro Design Divino, da irmã, me lembro, falta o primeiro nome dela agora, Nancy DeMoss. As palavras de Adão foram como facadas no peito. Insinuavam que Deus errou ao criá-la para ser a esposa dele, que seria melhor viver sozinho do que na companhia dela. Será que naquele instante uma crosta protetora não se formou ao redor do coração de Eva? Será que ela não deu um passinho para longe dele? Adão estava sendo cruel. Cruel. A culpa não era dela que fora enganada. Adão ficou inerte, não interferiu. A aliança foi quebrada. Ela era para ajudar, atrapalhou. Ele era para guardar, ficou calado. A aliança foi quebrada. A propósito desta mensagem, eu cito este texto como uma referência ao relacionamento mais íntimo. Ao relacionamento mais íntimo. E se é assim no relacionamento mais íntimo, como não será nos relacionamentos menos íntimos? Entende que a razão por que o mundo é essa soma de decepções é por causa desse dia que aconteceu lá atrás? Meus queridos, o problema fundamental que a fé cristã tem com as ideologias do mundo é que elas não enfrentam o problema real e, consequentemente, elas trazem ideias de soluções que não são reais. A oposição do cristianismo a qualquer doutrina materialista, sobretudo, é porque nós sabemos pela revelação da verdade que não é só por meio de incremento social, material, menos moral, mais liberdade ou coisa dessa natureza que o homem terá paz ou será feliz.
O homem tem problemas, o mundo tem problemas, não é por causa de diferença de ganho, de renda, de educação, essas coisas são apenas a camada mais superficial. Resolver isso não resolve. O problema real de todas as pessoas é que elas estão do lado oposto de Deus. Deus de um lado e nós do outro. Existe uma incompatibilidade muito grande, um abismo intransponível. Que adianta melhorar as coisas do lado de cá, se o problema real continua? A única solução real, é a que Deus proveu para nós, quando o Senhor Jesus Cristo agonizou no Calvário, por causa dos nossos pecados, e ofereceu o sacrifício pelo qual Deus pode nos perdoar. O que aconteceu no jardim perturbou de maneira fatal o relacionamento mais íntimo, e perturbou de maneira fatal o relacionamento mais importante. Porque daquela hora em diante o homem esteve para sempre separado de Deus. Veja, por favor, no capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, eu nunca tinha notado como são tristes estas palavras. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. O lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. É preciso que eu diga um ponto sobre isso antes de fazer uma aplicação. Deus tirou o homem e Deus baniu o acesso à árvore da vida, não por castigo, mas por misericórdia. Você precisa ver isto no versículo número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Foi uma misericórdia de Deus, para que o ser humano não ficasse condenado a viver para sempre na desgraça do pecado. Foi uma misericórdia de Deus. E a ideia da espada inflamada, irmão, é muito viva. Porque se algum dia Adão, por saudade, por carência, por arrependimento que fosse, tentasse voltar para o jardim, havia ali um símbolo da justiça de Deus, que impediria a sua entrada, nem que fosse com custo da sua morte, para representar para nós algo severo por um lado e belo por outro. Se nós tentarmos chegar a Deus na nossa imundície de pecados, a espada virá contra nós, fulminante e terrível. Mas o Filho de Deus tomou a espada por nós, foi ferido por nós pela espada, para nos abrir de novo o caminho com a sua própria carne e com o seu próprio sangue, para voltarmos a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, na próxima parte da mensagem, número 4, é nos lembrar de uma coisa linda. Domingo passado nós estávamos olhando para isso, a ceia do Senhor. O que a ceia do Senhor tem a ver com o jardim do Éden? No jardim do Éden, a primeira aliança, a aliança das obras, foi quebrada.
Mas na ceia do Senhor, o Filho de Deus tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, uma nova aliança. Aquela aliança de outrora foi quebrada, rompida, destruída por nós. Mas o Filho de Deus traz, bendito seja Jesus Cristo para sempre, o Filho de Deus traz para nós uma nova aliança. Ouça essas palavras de Jeremias, capítulo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Para a igreja nesse tempo, penso eu, foi dada a primícia da nova aliança. O ápice da nova aliança ainda não chegou. Basta você olhar esse texto aqui. Tem muita coisa que ainda não aconteceu. Nós recebemos o primeiro acesso, a igreja recebe o primeiro acesso à nova aliança, mas ela vai se abrindo a partir do regresso de Jesus Cristo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada qual ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos contrastar a antiga e a nova aliança. A antiga aliança foi dada em Adão e manifesta ou revelada plenamente em Moisés. A nova aliança em Cristo. A antiga aliança era condicional. E quando você lê a lei, você não precisa senão entender que esta é de fato a lei de Deus. Não é só os 10 mandamentos, não. Tudo que está na lei é lei de Deus. Mas nós imaginamos a lei de Deus como se fosse uma escada. Então eu subo um degrau, peco, desço um degrau, subo 2 degraus por disciplina, desço 2 por causa de pecado. E se eu lhes dissesse que em vez de ser como os degraus de uma escada, a lei de Deus é como a corrente, uma corrente. Não como uma escada, mas como uma corrente. Quantos elos precisam romper-se para a corrente arrebentar? Não é um degrau de uma escada, é uma corrente pela qual nós estamos pendurados. Quando transgredimos, misericórdia de nós, arrebenta essa corrente. A nova aliança é incondicional, porque Cristo já satisfez as exigências de Deus. Ele viveu uma vida de perfeita retidão, sem pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nova aliança era exterior, ritualística. A nova aliança, no texto de Jeremias, Deus diz: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. A antiga aliança era exterior, a nova é interior. A antiga aliança tinha a ver com a cobertura de pecados por sacrifícios temporários, como Adão aprendeu e ensinou para Caim e Abel, que veremos em breve. Mas a nova aliança, irmãos, trata não de cobertura temporária de pecados, mas de perdão de pecados. O texto de Jeremias disse: perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É por isso que este texto, dizem alguns, é o texto mais importante do Novo Testamento, dizem alguns eruditos. Não é João 3,16. É 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
vamos entender essas palavras. Jesus, que nunca pecou, foi tratado por Deus na cruz como se tivesse cometido os pecados que eu cometi ou que você cometeu. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma nova aliança entre Deus e o homem, e a palavra-chave é reconciliação. Jesus Cristo restaura o nosso relacionamento principal quando nos traz a Deus. Ele ressuscitou e disse: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E esta bênção, irmãos, se estende para chegar inclusive aos nossos relacionamentos. Do relacionamento mais importante, este milagre da salvação se estende ao relacionamento mais íntimo. Então, uma nova aliança entre o homem e a mulher, na base da restauração, As coisas, irmãos, precisam voltar a ser do jeito de Deus. Enquanto nós insistirmos em estarmos independentes de Deus, e em ultrapassarmos os limites de Deus, estaremos nus e nos envergonharemos. Mas se nos reconciliarmos com Deus por meio do seu Filho na cruz, por meio do sangue do Cordeiro de Deus, nós vamos voltar a nos reconciliar com Deus, e as coisas vão entrando do jeito de Deus. E eu digo, as coisas precisam voltar a ser do jeito de Deus, por difícil que seja, porque vai de encontro aos padrões que o nosso tempo glorificou. Mas veja que cena, volto lá em Gênesis 3. Veja que cena notável. Foram abertos os olhos, conheceram que estavam nus, capítulo 3, versículo 7, e coseram para si folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Você já se perguntou, por que um avental de folha de figueira? Longe de nós essas ideias sexômanas do nosso tempo, achando que isso tem a ver com intimidade sexual. Vamos pensar mais elevado do que isso. O mundo de hoje pensa em sexo demais. Quer dizer que eles foram feridos na sua função primária como homem e mulher, que era o que os seus órgãos representavam. Eles falharam. Ele falhou como homem, ela falhou enquanto mulher. Essa é a vergonha. Eles foram feridos na sua missão de multiplicar outras imagens de Deus, que isso também representava, porque cada pessoa que viessem a gerar no mundo seria tão pecadora quanto eles se tornaram. Aventais, irmãos queridos, que não cobrem nada. Tanto é que quando Deus entrou no jardim, diz o versículo 8, eles se esconderam. Não presta, não funciona e não resolve. Aventais que, curiosamente, em vez de cobrir, só chamam mais atenção. Aventais de folhas de figueiras são as nossas obras que não salvam. Aventais de folhas de figueiras são as teorias dos homens prometendo que vão salvar o mundo. Vote em mim que eu vou salvar o mundo. Coloque em mim a sua esperança que eu vou salvar o mundo, eu vou consertar tudo. Cada geração humana já viu se levantar alguém para fazer essa promessa falsa e deixá-la sem se cumprir. Capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus derramou sangue. Deus proveu a cobertura. E Deus ensinou assim, lúdica e didaticamente, que nossas folhas de figueira não cobrem. É preciso derramar sangue e aceitar a cobertura que Ele proveu. Eu entraria, mas não posso hoje, nos detalhes. O texto de Efésios é excelente para frisar como o Evangelho reorganiza a nossa vida. A partir da aliança entre o homem e a mulher, no casamento resgatado,
restaurado por Jesus, o nosso relacionamento mais íntimo a se estender aos demais relacionamentos, até que todas as coisas cheguem à sua plenitude. Todas as pessoas estão em aliança com Deus. Mas entenda isto. Ou você está em Adão, numa aliança quebrada, cujas exigências você não pode cumprir. Ou você está no segundo Adão, que é Jesus, numa nova aliança. Não existe alguém que não esteja. Ou você herdou do seu ancestral Adão uma aliança quebrada, ou você recebeu de Jesus uma aliança restaurada, pela graça, mediante a fé nele. Para viver, irmão, e para comparecer perante Deus, todos precisam entrar na nova aliança. Entrar na nova aliança quer dizer nascer de novo. Entrar na nova aliança quer dizer aceitar a mensagem do Evangelho de Jesus com todo o seu coração. E talvez eu esteja até me dirigindo a alguns irmãos crentes que estão em nova aliança, mas sem viver os privilégios da nova aliança. São filhos, mas vivem como escravos. Servem a Deus com pesar em vez de prazer. Eu estava lendo esse devocional do Charles Spurgeon. Vocês conhecem Manhã e Noite, não conhecem? Conhecem? Fica aqui a indicação de um bom devocional. Estou fazendo de novo este ano. Aí o Manhã e Noite de ontem, eu nem sabia, coincidência, fala sobre a nova aliança. Fala sobre a nova aliança onde nós fazemos tudo o que Deus pede de nós, não por obrigação, mas por prazer. Não por precisarmos cumprir, mas por querermos cumprir. Porque teremos recebido de Deus um novo coração, uma nova aliança com Deus. Amigos, quem está em Cristo não está em Adão. Quem está em Adão não está em Cristo. Só existem dois cabeças da humanidade. Adão que falhou e Cristo que venceu. Adão que nos condena e Cristo que nos salva. Você tem certeza que está em Cristo? Você tem certeza que está em Cristo? Esta é uma certeza. A Bíblia diz que quer que isto seja, Deus quer que isto seja uma certeza. Venha ao Senhor Jesus. Venha ao Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Ele acolhe todos que vêm a Ele com um quebrantado coração. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. O Senhor não nos deixou, ó Deus, sem a revelação da verdade. O Senhor não nos deixou, ó Deus, no abismo da escuridão. O Senhor mandou a Tua palavra aos homens. O Senhor mandou o Teu Filho para ser o sacrifício pela nossa salvação. Eu oro, Senhor Deus, porque há pessoas nesta casa que ainda, penso eu, não conhecem o dom da salvação e da vida eterna. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor toque estes corações, quebrante estes corações, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia destas vidas que ouviram mais uma vez a exposição do Evangelho. E eu oro, Senhor Deus, sim, pelo agir do Teu Espírito que convence, o agir do Teu Espírito que faz o novo nascimento. Eu oro, Senhor. Há gente ouvindo esta mensagem pela internet, Senhor, que só Tu vês, eu não vejo. E eu oro igualmente por estas vidas e peço a Tua obra, porque o Senhor é um Deus salvador. Oro, Senhor, igualmente por mim e por meus irmãos. Quanto precisamos, ó Deus, do Teu auxílio para viver a plenitude da nova aliança. Que assim o Senhor queira nos abençoar, Deus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelo tempo que tivemos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque assim que começamos a semana, abençoa, Senhor Deus, após o culto, o tempo de comunhão que teremos, o regresso para o nosso lar, o descanso da noite, o começo de uma nova semana. Pai, que a Tua proteção nos acompanhe. Pai, que as Tuas provisões acompanhem as nossas necessidades. E que em nenhum momento
a gente se esqueça do teu grande amor por nós, Deus. Nem nos afastemos da santa comunhão com o Senhor, pelo nome bendito de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.